Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de estudos aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão presentes. Nosso abraço a todos que estão através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem também sendo por todos nós abraçados e bem recebidos. Fechando os olhos, nós vamos inicialmente buscar o agradecimento ao nosso Criador, ao nosso Pai, que nos felicitou com mais essa chance de estarmos novamente reencarnados aqui na Terra, nesse momento que talvez seja um dos momentos mais cruciais da história do planeta. Somos agradecidos pela chance de nos situarmos nesse contexto histórico, onde nós temos a condição de, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, fazermos de nossa vida um hino de esperança e de esforço para o nosso aprimoramento e também, através desse nosso esforço, quem sabe, nos tornarmos um exemplo para tantas pessoas que mourejam conosco, estão ao nosso redor, mas que talvez não estejam ainda em condições ou não estejam ainda com o nível de maturidade adequado para compreender a profundidade das lições que a doutrina espírita nos traz. Que possamos ser, para aqueles que estão ao nosso redor, na medida do nosso possível, o exemplo. E é óbvio, quando nós nos esforçamos para o nosso crescimento espiritual, quando nós avançamos, quando nós acendemos uma luzinha, é óbvio que as trevas ao nosso redor se afastam. Possamos, agradecidos por Deus, por esse momento glorioso, de estudo, de aprendizado, fazermos da nossa existência uma renovação intensa, na sua profundidade, para que estejamos melhores, sob o ponto de vista intelecto, moral, para que tenhamos mais felicidade na própria existência e para que alcancemos, num prazo mais curto, a perfeição, a qual é nosso objetivo maior. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, capítulo de número 11, livro Libertação, valiosa experiência. Bem, aqui nós vamos conhecer um indivíduo que lida com fenômenos mediúnicos e que o marido de Margarida, chamado Gabriel, conduz a esposa até ele com o objetivo de proporcioná-la algum alívio nas suas condições. André Luiz começa esse capítulo de número 11 dizendo que, premido pelas circunstâncias e orientado por aquele médico amigo dele, lembra da semana anterior? Gabriel, esposo de Margarida, buscou um indivíduo versado em fenômenos psíquicos. André Luiz coloca aqui: conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, ou seja, alguém famoso na área, alguém que ele conheceu através de terceiros, alguém que ele foi indicado e falou: poxa, essa é a pessoa que vai auxiliar a minha esposa. Notem, o tratamento médico não estava redundando em efeito. As idas ao templo religioso da escolha religiosa do casal não resultava em nenhum resultado satisfatório. Ali nós observamos aquela conduta do indivíduo que em circunstâncias normais nunca procuraria alguém versado em fenômenos psíquicos, um médium. Porém, o sofrimento conduz a pessoa a fazer esse tipo de coisa. Isso aí é algo que nós vemos com absoluta frequência nos centros espíritas
inclusive. André Luiz falou isso. E Gúbio, o mentor de André Luiz, demonstrou profundo desagrado. E falou o seguinte para André: vou fazer de tudo para o Gabriel mudar de ideia e não levar a esposa a esse indivíduo. E André Luiz ficou assim meio impressionado dessa conduta do Gúbio. Do tipo assim, poxa, se ele vai conduzi-la ao indivíduo médium, obviamente vai obter dele algum tipo de consolo, alguma orientação. Ela vai se sentir melhor. Gúbio já colocou ali para si e demonstrou para André Luiz profundo desagrado. Ia fazer de tudo para não deixar o Gabriel levar a esposa para lá. E ele justifica para André Luiz que realmente aquele indivíduo era um admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis. Poxa, gente, peraí, o Gúbio está ficando bem doido. Se esse tal de professor é portador de dons medianímicos notáveis, por que não conduzir a esposa para lá? Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre o bom médium e o médium bom. Sabe qual que é a diferença? Sim. Então fala para mim qual que é a diferença do bom médium para o médium bom. O médium bom é aquele que recebe tudo, que faz, é ser um bom médium. Agora, o médium bom é aquele que pratica a vontade. Exatamente. Nós temos aí uma sutil, porém essencial diferença. O bom médium é aquele indivíduo que sabe lidar com a sua mediunidade. Ele sabe trabalhar com o seu instrumental mediúnico, vamos dizer assim. Se ele é psicógrafo, ele sabe se colocar em passividade, provocar o transe mediúnico e sabe soltar o seu braço a fim de que o desencarnado possa conduzir a caneta ou o lápis no escrever das lições. Ele sabe fazer isso. Se ele é médium de psicofonia, idem para a área da fala. Se ele é um médium de desdobramento, e aí a gente vê dois fenômenos intercalados, o anímico e o mediúnico, ele vai saber sair do seu corpo com admirável facilidade. Esse é o bom médium. Ele trabalhou com a sua mediunidade e sabe exercer a contento. Agora existe um médium bom. O médium bom é aquele que se utiliza da sua faculdade mediúnica para fazer o bem. Para ajudar a si mesmo no processo de crescimento espiritual, ao mesmo tempo em que ele auxilia o seu semelhante. Então há uma diferença, que Kardec inclusive assinala lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, se não me falha a memória, dos médiuns. Ali ele fala isso daí. Então esse sujeito, esse professor, era um indivíduo portador de excelentes dons mediúnicos, só que ele não usava para o engrandecimento espiritual de si próprio e nem para ajudar o semelhante. Por quê? O que ele fazia? Ele cobrava. Ele era mercenário. Ele era mercenário. Ele se utilizava dos dons mediúnicos com o objetivo de ganhar a existência. Gúbio fala, ele guarda a mente muito presa aos interesses vulgares da vida. E ele continua, olha que frase interessante. Fazer psiquismo, ou seja, ser médium, é atividade tão comum quanto qualquer outra. Tanto que comumente as pessoas falam por aí, o sujeito ali é portador do sexto sentido, né? E é uma frase até interessante, porque coloca a mediunidade num nível mais ou menos igual dos demais sentidos que nós temos. Paladar, visão, etc e tal. É uma atividade tão comum quanto as outras. O essencial é desenvolver trabalho santificante. O que significa desenvolver um trabalho santificante? Significa usar a sua mediunidade para fins única e exclusivamente espirituais. Esse é o diferencial que esse professor ali não tinha. E Gúbio faz a seguinte comparação. Entrar em contato com um indivíduo que é médium seria mais ou menos a mesma coisa que você desenvolver relações com um indivíduo que é portador de grande fortuna.
Se a pessoa que é portadora de grande fortuna não se acha interessada em gastar os recursos para o seu benefício, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos, que é o que acontece com a pessoa que é médium e que não utiliza a sua mediunidade para o seu crescimento espiritual e para o crescimento espiritual das pessoas que o buscam, que o acompanham. Então aí a gente já viu por que Gúbio manifestou profundo desagrado, né? E começou a enviar pensamentos para o Gabriel. Larga a mão disso, não vai nesse cara não, tenta outra coisa. Só que Gúbio fala aqui, André fala, que o homem, o Gabriel, esposo de Margarida, não oferecia receptividade mental nenhuma para Gúbio. Ou seja, Gúbio jogava o pensamento para ele. Só que Gabriel estava ali firminho, né? No propósito de visitar o tal professor versado em ciências psíquicas, né? Esse era professor Girafales. Esse cara vai fazer o milagre. Esse cara vai conseguir o que eu quero, né? É aquela história, né? Não, nós vamos lá, ele fala com os mortos, ele tem contato com o mundo espiritual, como se fosse alguém muito diferente do comum. E não é. A gente vê aqui que a faculdade mediúnica, primeiro, é inerente a todas as pessoas. Há aquelas que detêm a atividade mediúnica, o fenômeno mediúnico, num grau mais ostensivo. Porém, todos nós, em maior ou menor grau, somos influenciados pelos desencarnados. Todos somos médiuns, né? Bom, foram para o lugar e, obviamente, Saldanha, que era o obsessor-mor daqueles 61 obsessores, foi junto, claro, não largava de Margarida, não largava a presa. Chegaram no lugar, um vasto salão, e André Luiz descreve que havia naquele salão 3 grupinhos de encarnados, esperando a sua vez de serem atendidos. Número reduzido. Porém, o que chamou a atenção de André era a quantidade muito grande de desencarnados que iam e vinham, muitos deles, inclusive, vinculados àqueles encarnados que lá estavam. Também chamou a atenção de André Luiz o baixo nível evolutivo da esmagadora maioria dos desencarnados que lá estavam. E aí, Gabriel sentou com Margarida, Saldanha estava lá juntinho de Margarida, não largava dela para nada. Gúbio pegou o André, pegou o Eloy, que eram os pupilos dele, né? Falou para o Saldanha, nós vamos inspecionar o ambiente aqui. E aí foram ver os 3 casos que ali se encontravam. Aqueles 3 grupinhos de indivíduos que lá estavam. Que era um caso que não tinha nada a ver com o caso de Margarida. Mas reparem bem, na obra de André Luiz, ele faz isso com muita frequência. Existe o assunto principal, que no caso aqui é a obsessão de Margarida, o envolvimento de Gregório, mas ele aproveita a oportunidade para nos dar casos que não estão vinculados com o caso principal, a fim de enriquecer o nosso aprendizado. Até aqui, comentários, dúvidas, perguntas? E esse paranormal aí é um joguete na mão de entidades das trevas. Sem dúvida nenhuma. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai ver qual é a assistência espiritual daquelas pessoas que lidam com fenômenos mediúnicos de baixo nível. Porque isso aqui é fenômeno mediúnico de baixo nível. Mesmo o indivíduo sendo um professor, né, um respeitável salão, né, portador, né, de vasto conhecimento na área das ciências psíquicas, ele usava a mediunidade para fins rasteiros. A gente vai ver qual é a companhia espiritual que ali se encontra e qual é o vínculo desses desencarnados com esse médium produtor de fenômenos espirituais. Gúbio, André e Eloy se acercaram então do indivíduo. Ele cita aqui que era um cavalheiro de idade madura, né, um sujeito assim mais experiente na vida, dando evidentes traços de doença nervosa. Esse sujeito estava com 2 rapazes, não desencarnados, possivelmente os filhos dele, tá? Encarnados. Suor frio lhe banhava a fronte. E extrema palidez se acercava dele, com traços de terror, praticamente quase desmaiando.
Na sua mente, revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo. E ele, inclusive, aderido ao seu perispírito, inúmeras formas ovoides, escuras, diferenciadas entre si, fortemente a ele aderidas. Esse era o quadro do sujeito. Moléstia nervosa, palidez, suor abundante, na sua mente, quadros pavorosos, que a gente vai ver daqui a pouco quais eram esses quadros pavorosos, e vários ovoides ligados à sua organização perispiritual. Aí Gúbio fala o caso desse indivíduo aqui. Ele começa com a seguinte frase, que é importante para nós. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir o homem. Por isso que é tão importante nós cuidarmos da saúde mental. Porque é a nossa mente que gera o equilíbrio ou o desequilíbrio orgânico. Porque nós talvez estejamos acostumados em ver o nosso corpo físico pesado, denso, como sendo alguma coisa forte, e a mente como uma coisa abstrata. E em verdade, a mente é que governa esse corpo físico denso e pesadão, imprimindo-lhe a saúde ou a doença, o equilíbrio ou o desequilíbrio. Vamos lá. Qual a causa de todos esses problemas desse senhor? Gúbio nos explica que ele ali era um aposentado, mas quando trabalhava como investigador policial. Mas era um investigador da polícia que não sabia usar a contento a sua autoridade. E dela usou e abusou para humilhar e ferir as pessoas, que lhe caiu nas mãos, durante largo número de anos. Esse era o quadro. Olha só qual era a causa daquele problema. Você fala assim, a causa do problema eram aqueles ovoides ligados nele. Não, os ovoides não eram a causa do problema. A causa do problema foram as suas ações no passado recente, não em outra vida não, na presente existência. Ele usou o mal da sua condição de poder, provocando males inúmeros em diversas pessoas. Pessoas que, obviamente, mandavam pensamentos negativos e destrutivos para essa pessoa, para esse policial. Só que como ele era saudável e jovem e não tinha remorso nenhum, aqueles pensamentos negativos, guardem bem isso na cabeça, não atingiam. Aqueles pensamentos negativos ficavam circulando na sua atmosfera psíquica. E assim foi durante muitos anos. Aí ele se aposentou, chegou numa idade um pouco mais avançada e de repente começou a chegar o tempo dele meditar sobre tudo aquilo que ele havia feito na sua juventude, ou nos momentos em que ele ainda trabalhava como investigador policial. O que aconteceu? Veio o remorso. O que o remorso fez? Ele era um muro inexpugnável. Aqueles pensamentos negativos das vítimas não o atingiam, porque ele não tinha remorso. Mas a partir do momento que o remorso surgiu, abriram-se brechas nessa armadura psíquica que ele tinha. Por essas brechas se infiltraram aqueles pensamentos de baixo nível. Aqueles pensamentos das suas vítimas do passado, que lhe desejavam doença, que lhe desejavam sofrimento, que lhe desejavam a morte. E André Luiz até fala, André não, o Gúbio, né, que foi semelhante ao rompimento de uma barragem. As águas lá represadas, de repente a barragem se rompeu, as águas vieram com toda aquela força, com toda aquela violência, devastando tudo que se encontrava pela frente. Foi justamente
esse pensamento de remorso que proporcionou tudo isso. E que gerou toda essa calamidade mental que, obviamente, se refletiu aonde? No corpo físico. No corpo físico desse nosso irmão. E Gubbio conclui aqui, ó. Esse amigo, no fundo, está sendo perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Mas ele tem jeito? Gubbio fala que ele tem jeito. Ele pode melhorar, que ele pode, inclusive, continuar encarnado. Como? Somente a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, com esforço de reforma digna da vida moral mais nobre, vai lhe conferir diretrizes superiores, gerando energias positivas que vão construir o seu corpo e a sua mente novamente. Então ele tinha jeito? Tinha. Mas qual era a condição dele melhorar? Se renovar intimamente. Por isso, pessoal, que isso que nós estamos fazendo aqui no Centro Espírita, que é conseguir conhecimento de ordem superior, que é entender as questões do Evangelho, tudo isso se torna um tratamento para as nossas doenças mentais que todos nós temos, para os nossos desequilíbrios que todos nós somos portadores, para os nossos problemas físicos que na sua imensa maioria são decorrentes dos nossos desequilíbrios espirituais. E além de tratar, vai precaver futuros escorregões, futuras dores, futuros sofrimentos. Quando se diz que o Centro Espírita é um hospital, é nesse sentido que o Centro Espírita é um hospital. Então essas lições aqui é para que nós trabalhemos na intimidade das nossas vidas. Porque somos espíritas e ainda temos o hábito pernicioso de culpar terceiros pela nossa infelicidade. Quando Jesus termina o Pai Nosso, livrai-nos do mal. Amém. A gente está pensando assim, livrar do mal que acontece para essa pessoa. E não é bem por aí que Jesus pensava. Livrar do mal produzido por essa pessoa. Que essa pessoa tolha o mal que ela faz. Porque o mal que ela faz é o que vai mais lhe prejudicar. Porque se não fosse assim, é esquisito Jesus fazendo essa prece e todos os seus discípulos sofrerem morte violenta. Menos João Evangelista, que desencarnou quase centenário, condições naturais. Um lá foi decapitado, outro foi crucificado, outro foi crucificado em ponta cabeça, um lá foi tirado da pele com ele ainda vivo, e por aí vai. Outro apedrejado, inúmeros queimados. Haja visto o que aconteceu no Coliseu. Cadê esse livrai-nos do mal, então? Quer dizer que Deus, então, não cuida dos seus. Não é esse mal externo, é o mal interior. Esse mal interior que é preocupante, tá? Interessante isso. Esse mal interior que é preocupante. Somente ele é capaz de provocar danos seríssimos na nossa contextura perispiritual e mental. O que vem de fora? O que vem de fora? O que vem de fora é aprendizado. Guardemos isso nas nossas mentes. Sobre isso daqui? Perguntas, comentários, dúvidas? Não? Vamos lá então. O primeiro grupinho, né? Aí Gubbio conduz os seus 2 discípulos para o outro grupinho. Quem que estava no outro grupinho? Uma senhora com uma moça mais jovem, a avó e a neta, jovem ainda. Aí sim, 2 espíritos desencarnados ligavam-se intensamente à jovem, rodeando-a, ligando-se, eles estavam, aliás, ligados magneticamente. Vamos ver um caso dessa daqui. A senhora estava lá aflita, aguardando o momento da entrevista, né? Pobre coitada, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Não ia resolver muita coisa, não. Já a jovem parecia totalmente alheia ao que estava acontecendo. Ria a esmo, né?
e balbuciava palavras às vezes desconexas e às vezes planos de vingança. Era uma pessoa meio que idiotizada naquela situação ali. 2 obsessores, o que estava à esquerda dela estava mais intensamente ligado no cérebro e controlava tudo nela. André Luiz fala aqui, ó. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança. Ela só refletia o pensamento do desencarnado. Que interessante, né? Às vezes a gente vê pessoas falando a esmo ali, meio que alheias ao ambiente, e palavras desconexas, sem nenhum sentido. Pode ser que essa pessoa esteja simplesmente externando verbalmente o pensamento de algum desencarnado desequilibrado que a ela esteja vinculado. Era o caso. Desejoso de vingança, né? Vingança. Ele não queria vingança? Aliás, os dois lá queriam vingança. E ela estava plenamente controlada por um deles. Plenamente. Vamos conhecer a história dela? Era uma pobre coitada, né? Oprimida pela ação de 2 obsessores? Não. Guba explica que esse caso teve origem em vida anterior. Na vida anterior, a moça se casou com o obsessor da esquerda, marido dela. Só que traiu com o irmão. Meu Deus. Por causa disso, né? O primeiro, o marido, se suicidou, e o segundo, enlouquecido pelo que havia acontecido, enfurnou-se numa profunda loucura. Vida passada, ela se casou, traiu o marido com o irmão dele. O marido ficou sabendo do que aconteceu, se suicidou, se matou. O irmão, vendo a morte do marido, e ele era culpado disso também, ficou doidinho. Asilou-se na loucura, que acabou com o tempo depois de desencarnar. E a moça, obviamente, desencarnou também. André Luiz não dá detalhes, mas obviamente ela se reuniu a essa dupla no plano espiritual e não deve ter sido nada fácil para ela lá. Mas ela reencarnou. Reencarnou e estava lá com os 2 obsessores. Estava em vésperas de se casar. A avó tinha arrumado um casamento para ela. E quando os 2 obsessores perceberam que ela estava para se casar, aí eles apertavam mais ainda o cerco. Eles queriam que ela se matasse ou morresse em outras circunstâncias, tá? Para que ela voltasse para o plano espiritual, para que eles continuassem os propósitos de vingança e tortura. Esse era o caso dela aí. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece saturada de fluidos que não lhe pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado, e vem até aqui buscando socorro. Esse é o caso dela, né? O passado mostrando as suas consequências agora no presente. Vamos imaginar que essa moça tenha se casado. Adivinha quem vão ser os 2 filhinhos dela? Adivinha só. Os 2 obsessores do passado, muito provavelmente. André não fala isso aqui, tá? Mas conhecedores que somos dessa trama do destino, é muito provável, está desenhado o negócio ali. Ela vai se casar, né? E se casar, provavelmente vai ter no mínimo 2 filhos. Esses 2 filhos vão ser esses 2 aqui, para ter certeza absoluta. Ela vai ter uma vida complicada ou uma vida facinha? Vão ser 2 filhos dóceis, mansos, eternos? Ou vão ser um verdadeiro sufoco para a vida dela? Pois é, gente. Nada acontece por acaso. Possivelmente aquele que se suicidou vai reencarnar com o corpo físico lesionado, que vai exigir dela cuidados. Se ele se suicidou
suicidou com um tiro na cabeça, vai reencarnar com problemas mentais sérios. Se ele se suicidou se atirando em um lago, num rio, no mar, vai voltar com problemas respiratórios terríveis. Se ele ingeriu formicida, veneno, ácido, qualquer coisa assim, vai ter problema do esôfago até a região anal. Enfim, não tem como escapar muito, né, das consequências das nossas atitudes. E ela, na condição de mãe, vai ter que sublimar a si própria, a fim de que o filho possa melhorar. Fora o outro, né, que como estava louco, também vai reencarnar, talvez em condições não muito adequadas sob o ponto de vista mental. Então, se ela conseguiu sair dessa e se casar, você pode ter certeza, o roteiro, o script, provavelmente foi isso daí. Né? E André pergunta, ela tem solução? O caso dela tem jeito? Claro, gente, para tudo na vida tem jeito. Exige renovação interior. Aqui nessa casa não vai obter muita coisa. Em casos de obsessão como esse, em que a paciente ainda pode reagir, faz-se indispensável curso pessoal de resistência. Então, olha só, primeira coisa, a pessoa obsediada, esforço próprio na resistência. Segundo, além disso, envolvimento com a prática do bem. Porque Gubbio fala, não adianta nada você retirar a sucata que está unida ao ímã, quando o próprio ímã continua atraindo sucata. O que ele está falando aqui? Não vai adiantar nada afastar os dois obsessores. Se ela não se renovar mentalmente, ela vai atraí-los normalmente. E o processo obsessivo permanecerá dessa forma. Perguntas? Sim. Como já é caracterizado como caso de obsessão, a manifestação dessa forma que ela tem, de falar de forma estranha, desconexa, em decorrência dela ser médium, ou o efeito que eles estão fazendo ali no cérebro dela já alterou o estado psíquico dela, que ela começa a se exteriorizar não pela mediunidade, mas por esses efeitos da ação dos espíritos. Podemos considerar as duas coisas, mas o que ressalta aqui, Guilherme, é que ela era médium, né? Porque olha o que André Luiz coloca aqui, ó. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele. Quer dizer, os pensamentos do obsessor controlavam todas as manifestações daquela moça. E mais para frente ele fala aqui, ó, ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Então ele estava falando através dela. Ele era médium. Só que médium totalmente desequilibrada. Não é aquele tipo de médium que você fala assim, não, vai melhorar o teu caso você frequentando a reunião mediúnica. Não vai. Ela é um instrumento doente. Ela precisa ser primeiramente acolhida, tratada, para que depois de equilibrada, permanecendo ainda os dons medianímicos vigentes, atuar como médium. Realmente. Né? Os obsediados, no fundo, estão tendo as suas faculdades medianímicas sendo abertas à força pelos obsessores. Abertas à força pelos obsessores. Eu me lembro de um dos livros do Dr. Inácio Ferreira, ele já no plano espiritual, e ele encontra lá no Hospital Esperança uma pessoa que ele havia conhecido em Uberaba. Era uma moça totalmente desequilibrada mentalmente quando aqui estava encarnada, ficava subjugada por espíritos obsessores, e os espíritos obsessores faziam ela subir nos telhados dos centros espíritas e destelhar os telhados dos centros espíritas. Destelhar. O único centro espírita que ela não fazia isso, adivinha de quem que era? Do Chico. O único. Ela não subia e destelhava. Bom, essa moça acabou desencarnando e encontrou com o Dr. Inácio Ferreira, psiquiatra no plano espiritual. E ele fala para ela, ó, minha filha, vai se preparando que você vai reencarnar no futuro. E vai reencarnar como médium. Ela falou, mas eu, doutor? Reencarnar como médium?
Mas eu sou desequilibrado. Ele fala, já tem o principal componente. Vai reencarnar como médium. Então ali a gente vê o quê? Uma pessoa desequilibrada, pelo processo obsessivo, mas que teve as faculdades medianímicas abertas a forceps. Ele usa até essa expressão, abertas a força. Justamente porque a obsessão estava ali vigente há muito tempo. O obsediado é o médium. Né? Quer dizer que o obsediado tem que trabalhar como médium? Nem sempre, tá? Às vezes, o obsessor é afastado, é doutrinado. Às vezes a pessoa decide renovar-se mentalmente e ela nunca mais vê nada, escuta nada. Ninguém fala através dela. Pronto, beleza. Mas às vezes permanece. E se equilibrada a faculdade mediúnica permanece, aí tem que desenvolver, saber trabalhar com a mediunidade. Ok? Era o caso dessa moça aqui. Terceiro grupinho de pessoas que ali estavam. Mais um. Buscamos ali um cantinho ali do salão. 2 indivíduos estavam lá sentados, encarnados. Um deles manifestando ali profundo desequilíbrio orgânico. Juntinho dele, um espírito de humilde condição. O André Luiz olhou aquele espírito e falou assim, ali é o obsessor. Mas o André Luiz se surpreendeu, porque esse espírito se chegou até ele e falou assim, olha, já identifiquei o tom vibratório de vocês são amigos do bem. Então era um sujeito que estava ali para poder ajudar aquela pessoa que estava com desequilíbrio orgânico. E aí conta o caso dele. Só que antes de contar o caso dele, fala uma coisa muito interessante. Esse espírito. Presta atenção. Veio aqui na defesa desse amigo. Segundo vocês estão informados, o professor que aqui atua, né, não é lá muito dado às questões do bem. Assalariou. Nossa, que palavra. Assalariou. Daqui a pouco a gente vai ver qual foi o pagamento ali. Algumas dezenas de espíritos desencarnados inferiores, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob as suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Vocês já ouviram isso daí? O fulano tal, que atende em tal lugar, tanto faz o bem quanto faz o mal. Ou, vocês já ouviram de outra forma, tanto atua na esquerda quanto na direita. Todo mundo já ouviu falar a respeito disso. Então a gente vai ver qual é o envolvimento espiritual ali, desse indivíduo. Então esse indivíduo aí de humilde aspecto, que estava lá para ajudar aquela pessoa desequilibrada, falou o seguinte, estou aqui para poder ajudar esse senhor aqui. E fala uma coisa interessante. Nessa casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista, e sim pela assistência espiritual de que possa desfrutar. Qual que era a ideia desse espírito? Entrar para a consulta junto com o encarnado e, através daquele médium, orientar o encarnado para o bem. Quer dizer, o encarnado ali, dos 3 grupinhos que ali estavam, do ex-policial, da moça desequilibrada e esse senhor aqui, só esse senhor desfrutava de uma companhia espiritual boa. Positivo. Mas vocês perguntam, poxa Daniel, mas ele estava lá com desequilíbrio orgânico. Vamos conhecer a historinha dele? O que era aquela pessoa? Era um administrador de serviços públicos. Ele trabalhava no setor público. Na condição de disciplinador, não era capaz de usar a ternura, os cuidados no trato com as pessoas. Então era um indivíduo que buscava disciplinar os servidores públicos que estavam ali sob a sua supervisão. Só que era um sujeito casca grossa. Era um sujeito que feria, que humilhava, né? Embora tivesse a boa intenção de tudo organizar. Ele não tinha a intenção de fazer o mal, mas de fazer com que o serviço rodasse com tranquilidade. E
quem é do setor público sabe como que funciona o setor público. Eu tô dentro, a gente sabe como é que o negócio funciona. Então ali a gente vê o quê? Um austero administrador de serviços públicos. Queria colocar o pessoal ali, ó, na linha, né? Na base ali, muitas vezes, do xingamento, na base da falta de ternura. E com isso, conseguiu muitas perseguições silenciosas, que lhe vergastavam a mente desde muitos anos. Então ele fazia o mal, embora não tivesse intenção. As pessoas que estavam ali sob a sua supervisão ficavam pensando mal dele. Sujeito ruim, cara mal, espero que sofra um acidente, que fique doente, que morra, que quebre uma perna e por aí vai. É dali para baixo. Imaginemos o nível baixo de pensamentos que atingiu essa pessoa. Os pensamentos atingiam e proporcionavam o que nela? Problemas fortes no seu sistema circulatório, que era a zona orgânica dele mais sensível, mas atacando igualmente o fígado e o baço. Então, com isso, ele estava a fim de procurar um médico, né? E o médico ali no caso poderia muito bem ser induzido a fazer com que ele passasse por uma intervenção cirúrgica e talvez naquela intervenção cirúrgica desnecessária ele iria morrer. Então esse seria o planinho das trevas, entendeu? Porque a gente tem que parar para pensar a seguinte coisa: quando a gente humilha alguém, quando a gente faz um mal para alguém, a gente tem que lembrar que esse alguém tem companhias espirituais, algumas de bom nível, outras de nível baixo, espíritos simpáticos àquela pessoa, mas que não tem tanta evolução. E aqueles espíritos vendo aquela pessoa sendo humilhada e prejudicada, pensam o seguinte: ah, é? Peraí. Quero vingança. Peraí. Então esses espíritos estavam intuindo esse homem, administrador público, a procurar um médico, e iriam induzir o médico a fazer com que aquela pessoa passasse por uma intervenção cirúrgica, retirada da vesícula biliar. E aí iam aproveitar para fazer com que ele desencarnasse. Não. Olha só que ponto chega a questão dos pensamentos. Casos interessantíssimos aqui, né? Só que o homem, conforme a gente falou aqui, era um sujeito rude, casca grossa, tratava mal os outros, mas ele não queria fazer mal para ninguém. Ele só não tinha aquele bom senso, né? No fundo, ele queria fazer o bem. Ele queria fazer com que o serviço funcionasse. E só por causa disso que ele dispunha de uma boa companhia espiritual. E essa companhia espiritual, que é esse homem mais humilde, falou: recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória da minha tarefa. Então alguém superior a ele falou o seguinte: ó, você vai lá para impedir com que o fulano passe por uma cirurgia desnecessária. Então vocês estão vendo aqui a questão das intenções. Mesmo o indivíduo sendo rude, ele tinha boas intenções. E essas boas intenções dele lhe facultavam uma assistência espiritual melhor. Comentários? Perguntas? Dúvidas sobre esse tipo? De certeza. Daniel, Fala. eu acho que a causa do problema dele não era bem o pensamento, eram as atitudes dele. A causa do problema dele não era o pensamento dos outros. O pensamento dos outros era o efeito. A causa estava nele. Era o jeito rude dele lidar com os outros. Ele ia colher o que ele plantou. Ele colheu o que estava, tanto que ele estava passando por sofrimentos orgânicos consideráveis. O poder também sentido, eu posso mais. Eu posso mais, eu quero impor minha vontade, né? Posso, que né? se lasque os outros e vou prejudicar mesmo. E aí xingava, e aí caluniava, e aí castigava, e aí punia, sabe-se lá de que maneira? Ficou bravo. Aí aquelas pessoas, né, naquela raiva, naquele ódio,
mandando energias negativas. Essas energias negativas atingiam ali o seu campo perispiritual com reflexos no corpo físico. Problema respiratório, problema no baço, problema da vida. Daniel, isso aí, os três, né? Demonstra o tanto que tem que ter o equilíbrio. Nossa, muito. O equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. A gente perde o equilíbrio, fica nervoso, fica calmo, muitas vezes fica nervoso, não é só a gente, todo mundo. Sim. E vai trazendo, né? Nos três casos, nenhum caso aí é mais bravo que o outro aí. A intenção desse terceiro aí talvez seria aquele cara correto. Uhum. O corretão que não, ele é exemplar, mas fazia acontecer. Mas errava a mão. Mas errava a mão, tinha que ter um equilíbrio. Tinha que ter o Agora equilíbrio. os outros dois já eram totalmente desequilibrados, né? Então, Porque fizeram mal mesmo. fizeram mal mesmo, sem equilíbrio nenhum. Então, o equilíbrio é tudo, né? E quantos casos desses, do jeito que você falou, você contou três, a gente já ficou de boca aberta aqui, né, meu? Quantos casos desses que a gente deve chegar chega em posto médico, e quando a gente vai fazer algum exame clínico aí, algum hospital que a gente chega e a gente vê as pessoas lá que devem estar passando por isso. Deve não, com certeza, Com está tudo certeza. ali nesse mesmo desequilíbrio, né? Enquanto tem o equilíbrio, a coisa. Foi Vou melhor. citar uma coisa rapidinho, né? Eu não ia falar de novo, falei de novo. A minha mãe passou por um câncer o ano passado, um tumor no pulmão. Rapaz, a hora que a gente subiu, todo mundo ficou desequilibrado lá em casa, todo mundo doido. E ela falou, não, vocês estão loucos, deixa o negócio, o que tiver que fazer eu vou fazer. Tem que operar? Tem. Tem que tirar uma metade do pulmão? Tem. Eu vou tirar, ué. Mãe, você tem que parar de fumar. Vou parar. Nós quase descabelando. E ela num equilíbrio tão equilibrada, meu. Ela foi lá, operou, com dois meses operou, parou de fumar, agora faz os exames. Faz terceira vez que faz os exames, não tem mais nada, zero bala. E a gente fala, olha o equilíbrio dela, você pergunta pra ela, parece que ela não. Aí eu te falo assim, se a atitude dela tivesse sido a mesma de vocês. Então, Desespero, medo. As enquanto, coisas poderiam não fluir do jeito que fluíram. enquanto não tem esse equilíbrio que ela teve, e a hora de uma situação dessa, vai lá até dar errado o negócio. Até dar errado o negócio. Por falta do equilíbrio. Exato. E a gente vê o equilíbrio em tudo. O que você está falando hoje é importantíssimo. A gente na vida, na hora dos negócios, na hora. Todo mundo tem serviço, todo mundo trabalha. Tem hora que a gente perde o equilíbrio, a gente fala coisa errada, a gente tem que ir prestando Natural. atenção. O Hermínio Miranda, num dos seus livros, ele conta a seguinte história. Ele era um sujeito que era encarregado do seu trabalho de fazer a visita às filiais da empresa em que ele trabalhava e fazer as devidas organizações dessas filiais. E em algumas dessas organizações ele tinha que descer alguém de posto, subir alguém de posto, às vezes até despedir e tudo mais. A função dele era essa daí, embora ele exercesse com o maior cuidado, com a maior cautela. Numa dessas filiais, um sujeito perdeu o seu posto por uma outra pessoa. Obviamente o salário dessa pessoa caiu. E esse indivíduo aí que perdeu esse posto, depois da reunião ter sido feita, levantou-se com um sorriso no rosto e foi cumprimentar o Hermínio Miranda. Sabe aquela coisa diplomática? Só para inglês ver? Um sorriso cumprimentou. O Hermínio conta que tão logo ele recebeu o cumprimento de mão, ele sentiu uma energia, Olha só, subindo pelo braço dele e explodindo na lateral da cabeça. E aí veio uma dor de cabeça assim, lancinante. Durou o dia inteiro. E ele, espírita, já percebeu o que era. Foi para o centro espírita e pediu um passe para o amigo dele. O amigo concentrou, deu o passe e falou o seguinte: rapaz, foi um verdadeiro tiro que atingiu aí a tua cabeça. E foi. Obviamente. é isso que Um tiro energético. Por isso que a gente tem que estar aqui preparado, porque acontece com a gente essas coisas. Se a gente estiver preparado, imagino eu, se a gente está equilibrado, vai vir pedrado. Não adianta. A vida não vai vir só rosa. Sim, Né? sim. E a hora que vem a pedrada,
Você leva pedrada, talvez no meio de semana você fica meio doido ali. Chegou aqui, ó, eu acho que assim, é para isso que serve o passo, se concentra ali, dá um jeito de encaminhar esse espírito, né? Que o espírito de luz o levem para o melhor caminho. Exatamente. E não ficam nos assombrando. Vamos dizer o seguinte, o passe é para limpar, enquanto que o estudo do Espiritismo, particularmente do Evangelho, é o estudo da prevenção. O estudo esse estudo. É que não é toda vez que você está nesse estudo. Não, por conta do nosso nível evolutivo. Por conta do nosso nível evolutivo. Eu te pergunto, quem é indivíduo que mais buscou, vamos dizer assim, subverter a ordem das coisas estabelecidas do que Jesus? Jesus foi um verdadeiro subversor da ordem. Repare para você ver. Chegou lá na Judéia, falando que todo mundo é irmão, falando que Deus é Pai de todos, falando que podemos nos ligar ao nosso Criador por nós mesmos, tirando indiretamente e diretamente o poder da classe sacerdotal. Imaginemos os ódios desenvolvidos contra ele. Eu pergunto para vocês, algum ódio atingiu Jesus? Nenhumzinho. E se fosse da vontade dele não ser crucificado, ele não seria crucificado. Não seria. Não seria. Mas nós estamos falando de alguém aí que já atingiu um patamar evolutivo que o imunizava de todos esses petardos magnéticos, né, voltados contra ele. Nós ainda estamos submetidos a isso. Mas pelo menos nós temos o conhecimento de saber como lidar, de saber como proceder, né? E até mesmo os processos de precaução, porque nós sabemos que a pessoa que está ali, talvez, sendo o alvo da nossa raiva, se for uma pessoa que não for equilibrada, ela vai gerar energias negativas que vão ser jogadas contra mim. E que essa pessoa pode ter companhias espirituais que, por sua vez, podem vir para cima de mim. Eu não estou falando isso para a gente ter medo de viver, não. Mas para que nós tenhamos cautela nas nossas palavras, cautela nas nossas ações. Né? Ah, mas eu falo a verdade mesmo, a verdade tem que ser dita. Sim. Presta bem atenção numa coisa. Uma vez falaram isso pro Chico. Uma vez perguntaram pro Chico, Chico, a verdade tem que ser dita sempre, né? O Chico falou assim, sim, mas existe um momento certo e um modo sempre certo de falar a verdade. A maneira de falar a verdade. Ele falava o seguinte, a verdade é como se fosse um diamante. Se você oferta o diamante numa caixa de presente para uma pessoa, ela vai se sentir lisonjeada. Você pega o diamante e joga na cabeça do indivíduo, vai machucar. Então, cuidado com as verdades que a gente fala. Eu falo a verdade mesmo. Que jeito que você fala a verdade? Será que é o momento certo de falar a verdade também? Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. É verdade. Daniel, essas energias negativas também poderiam ser consideradas como magia negra? Magia negra, perfeito. Porque se a gente for ver o processo de magia, nada mais é do que um processo de movimentação de energias. A base de todo o processo de magia, né, tirando todos aqueles escombros ritualísticos, né, de palavras, né, de símbolos, de vestimentas, rituais, que tudo isso daí são só escombros, só coisas desnecessárias. No fundo de todo o processo de magia branca ou magia negra, existe ali uma movimentação de energias. Só isso. Então não é à toa que Ramatiz nos fala e nos orienta que o feitiço mental nós fazemos o tempo todo. Quando você olha para uma pessoa e você odeia aquela pessoa, e você deseja um mal para aquela pessoa, você está enviando energias negativas e você vai estar fazendo um feitiço mental. Aí você chega perto de uma macumba que está dizendo, Deus me livre de fazer um negócio desse, mas você joga energias mentais desequilibrantes e negativas para o teu irmão. Tu está fazendo um feitiço do mesmo teor ali da magia negra. Que, aliás, é uma coisa que eu quero fazer aqui, um estudo a respeito disso. A respeito dessas questões de magia, dessas questões de feitiços, para que a gente possa ver direitinho qual a real base energética disso daí. Ok? Daniel, eu tive um encarregado lá em Uberaba, o Pedro Ferreira. Isso, na época ele já era bem antigo mesmo, ele já estava quase aposentando. Na época ele trabalhou numa empreiteira, ele trabalhava para a Sul Mineira, antes da CEMIG. Ele, como trabalhava no Nortão, ele tinha trabalhado o dia todo, assim, muito mesmo, assim. E na saída ele encontrou um trabalho, uma oferenda. Ele não identificou para quê, ele nem
sabia? Um frango assado, champanhe, vela e tal. Ele estava com tanta fome que ele pediu a bênção de Deus e comeu e tomou champanhe. Aí depois ele falou, aquilo lá foi bem lalado para ele, porque ele, antes dele comer, ele teve respeito por aquilo. Ó, Vai, tem uma proteção boa. não, Fica pé da vida. esse lance depende da intenção do trabalho. A gente vai vendo muito essa questão dos trabalhos, das oferendas, nesse estudo que eu pretendo. Faz anos que eu estou tentando fazer esse Você não vai de fazer um sacrifício. fazendo sacrifício. Tem um bode, não tem nada disso. Semana que vem a gente continua aqui, tá? Porque a Margarida ainda nem entrou para consultar com o sujeito lá. Ela já. Daqui a pouco a Margarida vai entrar lá e a gente vai ver semana que vem como é que o negócio vai funcionar. Que entra muito nessa questão aí, ó. Nessa questão dos trabalhos, que a gente vai ver o envolvimento energético que existe em torno disso aí. Daniel, toda a ritualística que é feita nos trabalhos, tá certo que, como você falou, eu escondo, é desnecessário. Mas às vezes, para o médium, para o feiticeiro, precisa para ele entrar. Para ele poder despertar aquele estado interior. Nós vamos ver que o nosso professor de ciências psíquicas faz algo parecido, né? Só que desvinculado dessas ritualísticas todas. Semana que vem a gente vê isso. Então, pessoal, nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de travarmos conhecimento com tanta coisa boa que nos liberta, que nos ilumina, que nos esclarece. Pedindo a Deus que abençoe o nosso sono nessa noite, que possa abençoar o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, e que possamos, ao sair dos nossos corpos à noite, sermos conduzidos a regiões de paz, de luz, de orientação e de trabalho na prática do bem. Jesus nos abençoe, que assim seja.